Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. O Senhor nos dá a chance de iniciar mais uma semana, hoje é domingo, e com a sua graça, também estamos aqui vivendo mais um momento devocional, um momento para a gente refletir um pouquinho sobre a sua palavra, para a gente buscar viver de acordo com a sua vontade, né? E entender melhor a sua vontade cada vez mais para a nossa vida. E para isso eu quero lhe convidar, como já encerramos o nosso estudo sobre nossa série, na verdade, a semana, vamos dizer assim, de reflexões sobre os evangelhos, eu quero lhe convidar a partir de hoje, iniciar comigo reflexões no livro, né, ou na carta, na verdade, de Tiago. A carta que Tiago escreve, e a partir de hoje vamos começar a refletir um pouquinho sobre essa carta, logicamente iniciando do capítulo 1. Pode ser que em alguns dias a gente não faça assim, não passe por todos os versículos do capítulo, mas já adianto que o nosso estudo será de destaques de cada capítulo dessa carta, né? Pode ser que passamos mais de um dia no mesmo capítulo, pode ser que em um dia só a gente mate ali o capítulo completo, mas eu quero convidar você para acompanhar comigo essa jornada, para estar junto nesse tempo, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre o livro a carta de Tiago, que traz muito ensinamento para a nossa vida, né? Vale a pena começar dizendo aqui que a carta de Tiago foi um dos textos da Bíblia que teve alguns percalçozinhos acerca da sua canonicidade, da sua aceitação no cânon bíblico, né? Que pelo seu conteúdo, pela forma de apresentar alguns comentários, lembro, por exemplo, aqui de Lutero, que atribuiu essa carta, né? Colocou nessa carta o nome de Carta de Paia, pelo fato de tratar muito das obras. Quando Tiago vai falar ali acerca do capítulo 2, né, que a fé sem obras ela é morta, e aí Lutero faz algumas críticas sobre essa afirmação, por isso que ele fala da carta de palha, que foca muito em coisas supérfluas, né, como ele quis dizer ali. Mas bem sabemos que no final das contas, né, a revelação do Senhor, a Bíblia, né, a vontade do Senhor para a nossa vida, e ela serve para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento de forma muito sublime, como o próprio Paulo diz pra gente, né, que toda escritura é inspirada por Deus e apta para o ensinamento, pronta para instruir, para corrigir, enfim, e a gente precisa entender isso, né? Algumas discussões existiram no decorrer da história, mas vale a pena a gente se apegar, entender que hoje nós temos a Bíblia como o Senhor quer que a gente tenha, e a carta de Tiago faz parte da Bíblia. E a gente vai aprender com ele, que, como eu já disse, tem muitos ensinamentos para a nossa vida, na nossa caminhada. Tem muito a nos ensinar, por isso quero convidar você a entrar comigo nessa jornada de leitura e aprendizado da carta de Tiago. E, como eu disse, vamos iniciar o capítulo 1. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos refletir até o versículo 4 desse capítulo, né? Que o texto é o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Irmãos, a gente já começa aqui, né, fazendo algumas observações, logo no primeiro versículo. Veja como é interessante. Tiago se apresenta aqui, e eu lembro aos irmãos, o Tiago que é atribuído essa carta, né, é o Tiago, irmão de Jesus, que caminhou ali, que estava junto do Senhor Jesus como um dos seus discípulos, né, e ele começa essa carta se apresentando, e ele dirige essa carta de forma muito específica às 12 tribos da dispersão. E a gente para pensar que 12 tribos é essa? É um pensamento judaico? Ou está se apegando àquela ideia, né, da divisão das tribos de Judá e de Israel? Mas, na verdade, irmãos, o que acontece aqui é que Tiago nada mais nem menos está querendo falar para os crentes de forma geral. É uma carta que foi escrita para não uma igreja específica, mas para os irmãos que estavam vivendo ali naquele período, no primeiro século, por volta do ano 61, essa carta foi escrita. E Tiago vai falar exatamente nesse contexto para os irmãos lá do momento em que o evangelho começou a ser propagado,
como ele fala, as tribos da dispersão, ou seja, os crentes que estavam ali saindo, e até crentes não judeus, né, gentios, que iam se convertendo e se espalhando pelo mundo. Tiago escreve para trazer, a princípio, uma palavra de encorajamento para esses irmãos que estavam vendo ali o primeiro momento da tribulação, o primeiro momento das perseguições por causa da fé. E nós sabemos muito bem que no primeiro século foi algo muito presente, essa questão das tribulações, da perseguição. E aí ele começa deixando claro para quem ele fala sobre isso, né, para os irmãos da dispersão, quando o evangelho começou a ser disperso. E a primeira recomendação de Tiago é muito interessante, irmãos. Ele vai começar a falar o seguinte: olha, fiquem alegres, ou considerem para vocês um motivo de alegria vocês passar por várias provações. E aí vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o que Tiago está querendo dizer aqui com isso, né? Quando ele diz que fique alegre por passar por provação, porque Tiago atribui aqui a provação um resultado, vamos dizer assim, a uma consequência da sua fé. É como se Tiago dissesse o seguinte: se você de fato tem a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo, se você hoje é um crente de fato convertido pelo Senhor, é certeza de que você irá passar por provações, é certeza que você irá passar por algum tipo de dificuldade nessa sua caminhada, porque a fé em Jesus, ela produz isso na vida daqueles que são fiéis. Ela produz isso na vida daqueles que são verdadeiros servos do Senhor, que se converteram, que vivem a sua vida com base na vontade do Senhor. E, irmãos, eu tenho a impressão que a gente perdeu um pouquinho essa ideia na nossa caminhada hoje. Não necessariamente falando aqui especificamente de uma pessoa ou de uma igreja, mas de forma geral, a teologia, principalmente brasileira hoje, tem focado muito naquilo que, vamos dizer assim, no que para nós diz respeito ao nosso bem-estar, no que diz respeito ao nosso conforto, à nossa comodidade da vida. Como se a gente vivesse um evangelho de pena, vamos dizer assim, de um travesseiro bem confortável para nós, o que não é. Desde o começo de tudo, né, o evangelho ele foi lutado, ele foi conquistado, ele foi espalhado com muita perseverança, com muita persistência, com muita perseguição e, acima de tudo, com um sacrifício, irmãos. A mensagem do Evangelho é para nós o resultado do sacrifício de um único homem que morreu injustamente por cada um de nós. E muitas vezes nós queremos nos acomodar a uma fé confortável e esquecemos de que essa fé ela foi conquistada, ela foi dada a nós por um alto preço. Ela foi dada a nós por um preço que nenhum de nós poderíamos pagar ou teríamos condições de pagar, mas Deus, o próprio Deus, se fez homem, habitou entre nós e foi lá e pagou o preço por nós. Por isso, irmãos, quando Tiago fala de provações, de perseguições aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, saiba que a prova da fé de vocês vai produzir em cada um de vocês a perseverança. Porque é como se a provação fosse separar quem é fiel de quem é infiel, de quem é verdadeiro e de quem é falso. E aqueles que conseguem resistir à provação trazem para si uma perseverança, já tem consigo a ideia de que é preciso perseverar, né? Ou seja, produz essa perseverança no seu coração, que vai fazer com que ele resista até o dia final. Por isso que ele vai chegar no versículo 4 e vai dizer: olha, a perseverança deve ter em vocês uma ação perfeita. Não é porque a perseverança vai nos tornar perfeitos, mas é porque, por nos sermos perseverantes, iremos alcançar a perfeição no dia que o Senhor voltar para restaurar a nossa vida, irmãos. Por isso, vale a pena a gente pensar aqui de que deve ser motivo de alegria os dias difíceis que passamos na nossa vida. Deve ser motivo de alegria o tempo de provação, o tempo das dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada. Porque a provação vai causar em nós perseverança, e a perseverança vai nos fazer chegar no dia do juízo final para alcançarmos a restauração do nosso corpo, a perfeição que somente Jesus pode nos dar, garantir para a nossa vida. E aí, nesse primeiro dia de reflexão sobre a carta de Tiago, eu quero lhe convidar a pensar sobre isso, que a nossa fé não é uma fé de conforto.
A nossa fé não é uma fé que nos leva a viver no mundo do País das Maravilhas, vamos dizer assim, fazendo uma alusão ao filme tão conhecido de Alice no País das Maravilhas, né? A nossa fé é uma fé desafiadora. A nossa fé é uma fé que nos faz viver tempos difíceis, de provação, de tribulação. Por isso que Tiago está escrevendo aos irmãos da dispersação, está dizendo para eles, olha, fiquem alegres se vocês vão passar por provação na vida de vocês. Ele está aqui trazendo uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos que estavam começando a viver a sua fé. E eu quero trazer aqui uma palavra de encorajamento para você. E dizer que talvez nem todo o tempo será bom ser crente. Nem todas as situações vai ser bom você ser cristão. Humanamente falando, né? Porque vamos passar por dias difíceis. Mas vale a pena permanecer fiel, vale a pena ser um crente fiel ao Senhor, vale a pena ser um verdadeiro cristão ao Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa recompensa não está aqui nesse tempo. A nossa recompensa não faz parte desse mundo aqui. A nossa recompensa está no porvir, no dia que virá sobre a nossa vida, no dia da redenção, no dia da glória do Senhor Jesus, em que Ele virá com seu poder, com sua majestade e restaurará todos nós, toda a humanidade e o mundo inteiro. Por isso que Tiago vai dizer, olha, a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. No dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, isso se tornará uma realidade na nossa vida, irmãos. Por isso vale a pena permanecer fiel, vale a pena permanecer contrito com o Senhor e ter na nossa vida o propósito, o ideal de que o nosso Deus é sempre o melhor caminho. Ser fiel ao Senhor é sempre a melhor escolha. Faça isso. Mesmo em dias difíceis, lembre-se, a fé que é aprovada, né? Ela vai produzir em nós perseverança cada vez mais para que possamos alcançar aquilo que tanto almejamos, a redenção do nosso corpo, o dia do juízo final, que para nós será um dia de prazer, de alegria e de bênção eterna. Vamos orar nesse momento? Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse dia aqui, mais uma vez, para podermos viver, ó Deus, de acordo com a Tua presença. O Senhor derrama sobre a nossa vida, Deus, a alegria de poder desfrutar da graça do Senhor durante essa semana que estamos iniciando hoje. Que o Senhor nos dê um dia de paz na Tua presença, que o Senhor nos dê um dia de desfrutar, de ouvir o Senhor falar a cada um de nós. Quero pedir ao Senhor, Deus, que produza em nosso coração cada vez mais a alegria, mesmo se estivermos passando por dias difíceis, ó Deus. Que o Senhor seja a alegria do nosso coração. Mesmo, Deus, que as coisas não estejam como nós queremos. Que o Senhor seja a paz diante das dificuldades, diante das provações. Que possamos ter alegria no nosso coração por estar passando por provação, Deus, porque sabemos que a provação é o que vai produzir no nosso coração perseverança, e a perseverança nos fará alcançar, ó Deus, aquilo que tanto almejamos, que é a glória do Senhor sobre a nossa vida, a redenção do nosso corpo, a transformação desse mundo pecador, mortal e mau, em um mundo, ó Deus, de paz, em um mundo que tem a Tua presença constante, ó Deus, sobre a nossa vida. Nos ajude a permanecer forte no dia das tribulações, nos ajude a perseverar, ó Deus, como alguém que sabe e que confia plenamente no Senhor. É essa oração que eu faço, Deus, agradecido por tudo isso que tu fez na nossa vida, confiado também no Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia. Lembrando que hoje é o dia do Senhor. E espero que você esteja indo para a igreja, pela manhã, à noite. Aproveite esse dia para se dedicar ao Senhor. Fique agora com um louvor, para você refletir um pouco mais. Deus te abençoe e até amanhã. As tribulações, são tantas as decepções, que às vezes faltam forças para continuar, e chego até duvidar se a fé que insiste em ficar há muito tempo não me abandonou, e choro ajoelhado, clamo o Teu nome, e no meu coração Tu me respondes: não temas,
somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro, que se fores fiel até a morte, verás a glória do teu Salvador. Eu sei quanto é difícil, irmão, no dia da tribulação, no vale te mostrares forte. Mas creia que Deus é fiel, tuas lágrimas chegarão ao céu e Ele vai te dar vitória. E choro, ajoelhado clamo o teu nome, e no meu coração tu me respondes. Não temas, crê somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro, e se fores fiel até a morte, verás a glória do teu Salvador.